Beleza. Aqui, Diniz. João Silva, do canal Colina em Foco. Parabéns pela vitória. Queria que você explicasse um pouco, né? Um jogo meio maluco, né? 4-3 não é muito comum. Queria que você, né, explicasse os motivos ali, os gols que o Vasco sofreu, a virada, como é que foi seu sentimento em relação a isso e a importância dessa vitória contra um rival que está na zona do rebaixamento, o que dá um respiro bastante para o Vasco. Obrigado. Primeiramente, boa noite. Eu vou assim pedir para vocês fazerem pergunta uma só, que eu tenho voo, estou meia hora esperando ali para vocês terminarem a entrevista com o Jair, que eu tenho voo agora, senão eu vou perder o voo, tá? Então, desculpa, só vou ser mais breve. Eu peço a vocês também se conseguirem encurtar. Em relação ao jogo, eu acho que a gente atacou muito bem, principalmente no segundo tempo, e defendeu mal de novo, principalmente no primeiro tempo. Eu acho que a gente fez o gol cedo, no nosso primeiro ataque, depois o time recuou de uma maneira inapropriada, não tinha que recuar. Ficou na dúvida, a ideia era pressionar o Vitória o jogo todo, e a gente foi recuando, ficou descaracterizado e a gente sofreu mais do que devia por conta disso. O primeiro gol surge de uma bola que está no nosso pé, a gente faz uma bola longa, depois a gente desarranja completamente a marcação, toma o gol, e o segundo, uma bola parada também numa região quase que inocente, não foi uma bola parada das regiões mais perigosas, a gente acabou tomando o segundo gol. E depois, acho que no segundo tempo, a gente teve muito volume, a gente marcou muito melhor e atacou muito melhor, mesmo quando estava com 10-10, já era para a gente ter virado, a gente virou o jogo, já era para ter feito até mais gols. E quando teve a expulsão, a gente teve um volume muito grande e a vitória foi muito justa. Diniz, boa noite. Lineker Beyond, canal A Hora do Vasco. Hoje aconteceu algo inédito em São Januário. Vaias ao Léo Jardim. Muita gente culpa a saída de bola dele, saída de gol em lances em bola aérea, né? Hoje, o segundo gol do Vitória, ele poderia ter adiantado um pouco antes da cobrança para diminuir o ângulo, né, de arco dentro da área. Ele anteciparia um pouco mais, o cruzamento sairia um pouco mais aberto. Contra o Flamengo, aquele soco, ele poderia ter segurado, também é questionado pelo torcedor. E essa saída, que a gente tem a dúvida se foi falta ou não no terceiro gol, também gerou um pouco de revolta em alguns torcedores. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Obrigado. Muito boa a sua pergunta. Eu acho que, então, provavelmente ele estreou no Vasco, porque jogar em time grande, o cara ficar sem ser vaiado, então demorou muito tempo. Então, isso aí está de parabéns, está estreando num time grande como o Vasco. Muito bom para o Léo Jardim aprender que quando a gente falha, a torcida tem todo o direito de reclamar. O Roberto Dinamite já foi vaiado, o Giovani, Pedrinho, Felipe, o Léo Jardim foi vaiado hoje. Então, acho que ele tem que agradecer um pouco ele que estreou tomando vai e o time vencendo. Todo goleiro que é muito bom, todos eles, o Dida, o Tafarel, o Marcos, o Rogério Ceni, goleiro bom, sempre, em algum momento vai falhar. E na maioria deles, quando eles são muito bons, quando eles falham, geralmente não é falha que gera derrota. Então, acho que ele falhou hoje, a gente conseguiu fazer os 4 gols, e ele tem um crédito imenso, e eu sei que a torcida sabe reconhecer. As vaias, elas são sempre, tem que ser sempre bem entendidas, mas o Léo Jardim, ele tem um crédito com a torcida do Vasco muito grande. Ele já nos salvou em inúmeras ocasiões. Diniz, boa noite, parabéns pela vitória. Amadeu, do canal Na Torcida Vascaínos. Vou ser curto, queria que você falasse sobre o GB, Cria, esse jogador que estava para ser transferido para a Turquia. Os médicos turcos vetaram, né, a negociação com o time turco. Ele volta ao Vasco, não precisa fazer a cirurgia e faz o gol da vitória. Essa DNA que sempre teve o Vasco, eu queria que você falasse sobre o GB. Só isso. Boa noite. É muito bom porque o GB, o último jogo dele foi contra o Corinthians. Depois daquele jogo ele sentiu, já tinha sentido a coxa, sentiu de novo. É um jogador que eu acompanhei muito a base quando eu cheguei, ele estava lá no Sub-20, não estava aqui com a gente. É um jogador muito talentoso, só que a gente bota contra o Corinthians para falar da vaia da torcida, que a gente tem que saber entender. A gente jogou muito mal contra o Corinthians, ele também não entrou bem naquele jogo e foi muito vaiado. E hoje está sendo celebrado. É assim que a gente vai aprendendo a jogar em time grande. Hoje, talvez, um torcedor normal do Vasco, acho que ninguém acreditaria que o GB ia começar o jogo, o GB vai fazer o gol da vitória. Ele fez o gol da vitória porque ele tem um poder de cabeceio muito grande e o GB é muito bom jogador. Ele não é pouco bom, não. Ele é muito bom. Ele é um jogador que tem porte, ele é um jogador muito técnico, ele é muito preciso no cabeceio, ele sabe chutar com as 2 pernas. Então, assim, é um jogador que eu aposto bastante aqui no Vasco, no médio e longo prazo. Eu fiquei muito feliz por isso, por ele ter feito esse gol aí.
Boa noite, Diniz. Sérgio Quinte, canal Atenção Vascaínos. Parabéns pela vitória. O clima está melhor porque o Vasco fez um gol no último lance praticamente. Se o Vasco tivesse empatado o jogo, provavelmente o clima seria, né, muito mais frustrante. Quando o Vasco enfrentou outros adversários aqui mesmo em São Januário, Bahia, Cruzeiro, jogos muito complicados, muito mais complicados teoricamente, o Vasco apresentou mais intensidade, mais disposição, mais atenção desde o início ao longo dos 90 minutos. E alguns momentos como hoje, quando o Vasco é de fato o franco favorito para vencer a partida, o Vasco não conseguiu ter o mesmo, não só o desempenho, mas a mesma nível de concentração, talvez intensidade, como eu falei. Por quê? Esses jogos mais difíceis, não que tenha jogo fácil no Brasileiro, mas esses jogos mais difíceis o Vasco consegue estar mais ligado no jogo como um todo, e os jogos que teoricamente o Vasco teria mais facilidade, entre muitas aspas, o Vasco acaba tendo essas dificuldades. Obrigado. Acho que a pergunta é muito bem feita, ela corresponde aos fatos. Não é do time o jogo ser mais fácil, os times estão mais mal colocados na tabela de classificação. E hoje aconteceu de ter esse declínio que foi visível. O primeiro tempo, a gente teve muito ruim mesmo. Muito ruim. Até na questão do ataque, a gente não foi bem nem no ataque, nem na defesa, nada, nem na pressão em bloco alto, nem marcando em bloco baixo, e nem bola parada, a gente não foi bem em nada, a gente só fez o gol no primeiro tempo. Então tem tudo a ver com a tua pergunta, mas não sei se tem a ver com vitória. Embora hoje a gente venha de jogos, tem um monte de coisa que você pode falar do campo, hoje estava pior, o campo estava muito seco. Aqui quando seca, o jogo 4 horas da tarde, o campo pra gente, a bola fica um pouco mais viva, mas também a gente não pode também colocar no campo, porque se fosse o campo, o segundo tempo não teria melhorado. Então o que eu acho é que a gente não pode entrar, independente de quem seja o adversário, e esse jogo ele era o jogo mais importante para nós do que o Cruzeiro, o Bahia, na situação que está na tabela hoje. Era um confronto direto pelo rebaixamento, que hoje, a realidade do Vasco, hoje deu uma melhorada, a gente está no meio da tabela, mas ainda ela está mais assim, atrás da parte de baixo que a parte de cima. Se a gente perde o jogo hoje, o Vitória fica 3 pontos da gente. E alguns adversários têm um jogo a menos que a gente. Então era um jogo que a gente não tinha o mínimo direito de entrar como a gente entrou. Então, assim, a crítica é bem feita, e a gente tem que ser criticado mesmo pelo primeiro tempo. E é bem verdade, se a gente empata o jogo, ia ter um monte de crítica. Embora no segundo tempo também a gente pode reverter tudo que aconteceu no primeiro tempo. O time foi intenso, errou em algumas coisas, principalmente na parte da marcação, de ceder alguns contra-ataques, mas o time foi muito ofensivo, foi muito criativo, foi muito ousado, foi muito corajoso e mereceu a vitória. No segundo tempo eu gostei muito. As falhas do segundo tempo elas são mais admissíveis. A do primeiro tempo não, acho que a gente falhou muito mais do que a gente devia. Boa noite, Diniz, Danilo do Expresso 1923, parabéns pela vitória. Você fala do primeiro tempo, lá contra o Palmeiras você falou que o primeiro tempo foi apático. Eu achei esse primeiro tempo, como você falou, ruim, desorganizado, confuso. E uma virada para o segundo tempo. Faltou uma capacidade de controle da partida em algum momento, destacando que o Vasco, no Campeonato Brasileiro, é o segundo maior que faz gols. E, ao mesmo tempo, é o terceiro que mais toma gols. Falta uma capacidade de controlar alguns jogos antes de entrar nessa gangorra, uma montanha-russa no decorrer das partidas? Muito obrigado. Obviamente que hoje faltou equilíbrio. Acho que faltou equilíbrio hoje, nem a questão é essa. A gente entrou muito apático, a gente não pode entrar apático como entramos contra o Palmeiras e hoje também. Repetiu um padrão. A gente entrou muito conectado contra o Flamengo, muito conectado aos jogos do Botafogo. Então, assim, não é que é um padrão do Vasco. Esses últimos 2 jogos que a gente, pegar os últimos recordes, os últimos 10 jogos, os inícios do primeiro tempo, que a gente foi muito mal, foram esses 2 últimos jogos. Contra o Ceará mesmo, a gente não começou mal o jogo também. A gente terminou, deu um vacilo no final do jogo, mas esses 2 últimos jogos, o primeiro tempo foi muito ruim e a gente precisa corrigir isso. Boa noite, Bruno Murito, do GE. 2 perguntas rapidinho. A primeira, por que você tirou o Verratti no intervalo do jogo? É raro a gente ver ele saindo no intervalo assim, logo quando o Vasco está perdendo também. E a segunda, o Ryan e o GB, os dois agora na zona mista, falaram que você teve uma estrela ali na hora dos gols do Vasco. Primeiro que você pediu para o Ryan bater o pênalti na pausa ali na revisão. E o GB, você disse que ele iria entrar e iria fazer o gol da vitória. Tem um pouco de feeling, tem um pouco de confiança na base? Não, de feeling, não é questão de ser confiança na base. Eu confio na base sempre, confiança no jogador especificamente. Eu acho que o jogo hoje tinha a cara do Jabi, muito a cara dele. Ele é um jogador grande que tem um cabeceio, é muito preciso no cabeceio. Estava todo mundo encostando a cabeça na bola. Então era uma coisa meio clara de que ele entraria e teria a chance de fazer o gol. E ele, como eu disse, ele é bom jogador. No GB a gente tem que ter um pouco de paciência.
Porque ele é um jogador que tem algumas características, porque ele é um jogador meio classudo para jogar. Ele não é um jogador assim, igual o Andrés Gomes, por exemplo, que é um jogador acelerado e tal. Ele é um jogador que tem mais pausado para jogar. Aí quando um jogador desse não joga bem, a impressão que dá para de fora é que ele está sem vontade, que ele está com preguiça. A única coisa que ele não teve contra o Corinthians foi preguiça. Entrou nervoso, deu uma assustada, perdeu confiança. E quando o jogador sem confiança, o jogador fica ruim. Hoje ele entrou confiante, ele fez o gol, e se ele tiver com confiança, o GB é um jogador que tem um futuro brilhante pela frente, eu acho. É o que eu acredito. Ele é um jogador que ele tem um porte, ele tem cabeceio, ele sabe finalizar com as duas pernas, ele é frio, ele sabe fazer tabela. Só que jogar no profissional é uma realidade totalmente diferente de jogar na base. Então a gente tem que ter calma, não falando que isso é uma certeza, mas ele é um cara que pode virar um grande jogador. Em relação então, essa foi a minha fala com o GB. Em relação ao Ryan, ali a gente podia bater ele ou o Coutinho. Ele é um jogador que estava confiante para bater, tranquilo. E em relação ao Veguete, o fato dele sair, eu achei que o time ia melhorar com a entrada do Andrés Gomes, que é um jogador que está meio que pedindo passagem. Tem entrado bem em todos os jogos, a gente tem que saber respeitar o momento de todo mundo. E eu acho que foi uma substituição que tinha sentido para aquele momento.